Bom dia a todos, bem-vindos à nossa hora diária de estudo, nosso Beit Midrash virtual. Hoje, aqui em Israel, se marca o dia, data de hoje como Yom HaZikaron, um dia memorial, um dia de lembrança, de homenagem, de reverência a todos aqueles que deram suas vidas por Israel, aqueles combatentes que faleceram nos conflitos, nas guerras que houveram aqui, cerca de 23.816 soldados e combatentes que deram suas vidas até hoje, nos últimos 72 anos, para que nós pudéssemos levar a nossa vida aqui, e a boa vida que, graças a Deus, nós temos aqui. E hoje Israel é o maior centro judaico no mundo. A verdade é que as pessoas não percebem, ou às vezes não reparam no fato. Isso aconteceu nos últimos anos, que pela primeira vez, nos últimos 2000 anos, o lugar de maior concentração de judeus no mundo é a Terra Santa, é Israel. Isso aconteceu nos últimos anos, quando a população judaica de Israel, que já conta com mais de 6,5 milhões de judeus, superou a população judaica nos Estados Unidos, que durante muitas décadas era o maior núcleo judaico no mundo. E se calcula que dentro de alguns anos, de poucos anos, mais de metade de todos os judeus do globo estarão vivendo, morando na terra de Israel. E tudo isso ocorre graças a essas milhares de pessoas que sacrificaram suas vidas para que nós pudéssemos estar assentados na nossa terra, na terra prometida, na terra santa. E além disso também se reverencia a memória das vítimas de atentados de terror. Todos esses anos que hoje contam 4.166 vítimas. Portanto, o dia de hoje é um dia que essas pessoas são lembradas, homenageadas, reverenciadas. E se nós repararmos a soma desse número, isso significa que durante esses 72 anos, podemos dizer que nós tivemos um sacrifício diário, pelo menos. Ou seja, cada dia desses 72 anos envolve uma vida que foi dedicada a essa causa, e nesse dia nós reverenciamos a sua memória, homenageamos essas almas sagradas, que repousem em paz, cujo mérito também sirva para nos proteger, nos acompanhar. Nós nos solidarizamos a seus familiares, a sua perda irreparável. E o estudo de hoje, o estudo de Torá que nós vamos fazer agora, nós vamos dedicar para a elevação de todas essas almas sagradas. Então, na primeira parte do nosso estudo, quando a gente tem falado sobre leis de bom relacionamento com o próximo e com o semelhante. Nós temos abordado alguns tópicos em relação a isso. Ontem nós falamos sobre os conceitos que regem o bom relacionamento entre cônjuges, entre marido e mulher. Hoje vamos falar sobre boa vizinhança. Boa vizinhança, isso também é bom saber que não é apenas um conceito, um tema social, ou de boa educação, ou de etiqueta, etc., mas isso envolve conceitos judaicos, até bíblicos, e existem até halachot, leis sobre isso. Então existe aquilo que nós chamamos, que é chamado em hebraico de shachen tov, o bom vizinho, e todos nós devemos procurar ser um bom vizinho. Além disso, todos nós devemos procurar também morar numa boa vizinhança. Ou seja, quando a pessoa vai buscar um lugar de moradia, quando a pessoa vai procurar um apartamento para alugar, ou uma casa para morar, etc., ou adquirir
uma casa e assim por diante, a pessoa sem dúvida alguma deve levar em consideração a vizinhança. Como é a vizinhança? Quem são as pessoas próximas que moram naquele lugar ou naquele prédio, etc. Dizem os nossos sábios, num exemplo que é trazido no Talmud, que uma pessoa que entra numa perfumaria, mesmo que ele acaba não adquirindo nada, ele não compra nada, mas ele sempre sai de lá um pouco perfumado. Ou seja, em relacionamentos, nossos sábios queriam exemplificar que em relacionamentos e na sociedade o mesmo acontece também. Por osmose, nós somos influenciados. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de contágio, e as pessoas, isso afeta o contato social, né? A transmissão de vírus, etc. E, enfim, então isso existe no aspecto físico, sanitário, isso abala, afeta a saúde da pessoa, né? A pessoa pode ser contagiada por um vírus, mas é bom saber, mesmo esse vírus que estamos tendo que lidar hoje em dia, que ele é tão imperceptível, ele não é visível, não é perceptível, e etc., e por isso o seu grande risco, mas é bom saber que existe um outro tipo de vírus social, que é algo não só imperceptível, que não é algo físico e palpável, mas essa questão de atitudes, de mentalidade, de cultura, de bons costumes, etc. Então, isso também é algo transmissível, isso também é algo contagioso. Por isso nós falamos, quando uma pessoa vai buscar um lugar para habitar, ela deve levar em consideração, deve pesquisar também a vizinhança e deve procurar sempre uma boa vizinhança, porque querendo ou não, sabendo ou não, conscientes ou não, nós sempre somos influenciados por aqueles que nos rodeiam. Nós sempre absorvemos alguma coisa em termos de hábitos, de costumes, de atitudes, de mentalidade daqueles que nos cercam. Por isso, bem-aventurada a sorte daquela pessoa que está rodeada, cercada de influências positivas, de pessoas boas, de pessoas corretas, de pessoas de bom astral, de pessoas positivas, não é? E vice-versa, e o contrário, nós temos exemplos disso na Torá. Há uma passagem na Torá que nos fala de uma rebelião contra Moshe Rabbeinu, promovida por um homem chamado Korach, etc. E se fala, e se percebe pela Torá, e assim observam os nossos sábios, que todos aqueles no acampamento judaico, lá no deserto, que moravam e habitavam perto dessa turma de Korach, que promoveu a rebelião, eles acabaram sendo influenciados para entrar nessa dança negativa também. Por isso, afirmam os nossos sábios, sempre a pessoa deve procurar estar em contato, estar próxima e mais ainda, habitar, morar perto de pessoas positivas, de pessoas do bem. Não é? Isso é uma coisa importante. Mas, além disso, nós temos o conceito do Shachen Tov, do bom vizinho. E isso é algo muito importante. Ou seja, como nós já comentamos ontem, às vezes parece mais fácil, teoricamente, querer o bom relacionamento ou até amar o próximo semelhante, o próximo que não está próximo, aquele próximo longínquo que está no outro lado do mundo. Então, tudo bem, eu tolero, eu estou pronto até a me dar bem com ele, posso gostar dele, mas de longe. Porém, muitas vezes o grande desafio é a gente saber se dar bem justamente com as pessoas mais próximas de nós. E nós devemos saber que o vizinho, a gente fala o vizinho, mas um vizinho, hoje em dia tem sei lá, quem é síndico no prédio, ou sei lá, discussões entre vizinhos e tudo mais. Enfim, mas é bom saber que, judaicamente falando, o conceito de vizinho e bom vizinho é algo muito importante e algo muito positivo. Mais uma vez, nos remetendo a Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que costumamos estudar
nessas semanas entre Pesach e Shavuot. Lá consta uma passagem que nós estudamos no segundo capítulo, nesse último Shabat, onde um dos mestres fala para os seus discípulos: saiam e busquem, procurem, pesquisem qual o bom caminho que uma pessoa deve adotar para si. Qual fórmulas positivas para a pessoa adotá-las, e que isso vai lhe preservar, vai lhe fazer evoluir e assim por diante. Rabi Yossi, um dos discípulos que também se tornou um dos nossos grandes sábios talmúdicos, ele dizia Shachen Tov, que a fórmula, sabe qual a fórmula de uma boa vida espiritual, e não só espiritual, também física, material? Isso consiste em ter um bom vizinho e ser um bom vizinho, né? Ou seja, que a pessoa seja um bom vizinho, esteja bem entrosada, bem alinhada com as pessoas ao seu redor. Isso é algo chave para a boa vida da pessoa, para a sua qualidade de vida. Ou seja, em primeiríssimo lugar, com as pessoas que lhe são mais próximas, ele se dar bem, ele ter um bom convívio, ter uma amizade com elas e assim por diante. Interessante que nos comentários da Mishnah, um dos sábios clássicos nossos, Rabbeinu Yonah, que da Idade Média escreveu livros muito importantes, ele, no seu comentário sobre boa vizinhança, o convívio com aqueles que nos cercam, ele nos diz que quando uma pessoa conseguir ser um bom companheiro, um amigo fiel em relação a 5 pessoas, ou ele continua a 8 pessoas, ou seja, quando ele estabelece dentro de si esse conceito, e com algumas pessoas, não só com um único, não é, vizinho, amigo, mas com alguns, ele traz aqui 5 ou 8, então ele diz, é muito plausível, é muito próximo da certeza e seguro que essa pessoa vai acabar aprendendo a apreciar e se dar bem e conviver de forma positiva com todas as pessoas, e vai cultivar e desenvolver dentro de si os bons traços de caráter que são uma condição para o bom relacionamento, para o bom convívio. É bom saber aquilo que disse o rei Salomão, mais sábio de todos os homens, no seu livro de Provérbios: Tov shachen karov me'ach rachok. Ele diz, é preferível, é bom, é melhor um vizinho próximo do que um irmão distante. Quem é mais próximo de nós? Um vizinho que não tem laços sanguíneos ou um irmão? Irmão de sangue, etc. Mas ele fala, o problema é que às vezes o irmão está longe, está distante, enquanto quem está perto de nós de fato? O vizinho. E por isso ele nos alerta esse fato e diz que é melhor o vizinho próximo do que o irmão distante. O irmão pode estar distante fisicamente ou geograficamente. Então, pode por telefone, etc. e tudo mais, mas na hora do vamos ver, ou numa hora de emergência, ou no momento de aflição, de necessidade, ele não está próximo. E talvez ele esteja distante, não só física e geograficamente. Talvez esse irmão até more na esquina, mas talvez ele está distante emocionalmente. Nos diz o versículo, por isso é preferível, é melhor o vizinho próximo. Então, aqui ele nos dá uma lição que nós não devemos subestimar o valor daquela pessoa próxima a nós, até o vizinho, porque às vezes esse vizinho, num momento de necessidade, num momento de emergência, ou até no dia a dia, em situações normais e convencionais, ele é mais útil, necessário, ou serve para nos dar retaguarda, ajuda, apoio, etc., mais do que aquele irmão que está distante. Por isso, realmente, fala que nós devemos cultivar essa boa vizinhança e, enfim, nós não vamos entrar aqui em todas as leis de boa vizinhança, porque existem, isso está até além dos estatutos que há em cada prédio, condomínio, o que for, nós temos até leis no Shulchan Aruch sobre isso, mas o bom senso, isso é trazido até na Halachá, que uma pessoa deve cuidar e não fazer o barulho em horas indevidas e não fazer coisas que incomodem os vizinhos, enfim, levá-los em consideração e de forma especial, etc. Então, tudo isso
é algo importante também judaicamente falando, e sempre devemos nos lembrar que essas pessoas que estão pela providência divina, ou que de fato e na prática fisicamente se encontram bem próximas de nós, então não só que é interessante, mas é bom, necessário, importante cultivar um bom relacionamento com elas, aqui no caso em relação aos próprios vizinhos. Passando para um outro aspecto da mitzvah de Gmilut Chassadim, de prática de bondade, em relação ao próximo semelhante, nós vamos para a mitzvah de Achnasat Orchim. Achnasat Orchim significa hospitalidade, acolher e receber visitas, receber bem visitantes. Isso é uma mitzvah muito importante no judaísmo, isso é algo que nós aprendemos do próprio Avraham Avinu, do primeiro judeu, nosso patriarca Abrão, quando a Torá enfatiza o quanto ele era cuidadoso em cumprir da forma mais esmerada essa mitzvah especial de acolher visitantes, de receber bem visitas. Então, hospitalidade é uma mitzvah, é uma prática de bondade no judaísmo. Quando nós falamos prática de bondade, sempre é bom enfatizar aquilo que nos diz o Talmud. Tzedakah, caridade, se faz e se pratica com os pobres e necessitados. Porém, Gmilut Chassadim, prática de bondades, isso é algo que se aplica a todo mundo, não só a pobres e necessitados, tanto pobres como ricos, tanto pessoas jovens ou menos jovens, inclusive até tanto para vivos como aqueles que já faleceram. A mitzvah de Gmilut Chassadim inclui Achnasat Orchim, acolher visitantes, Bikur Cholim, visitar enfermos, Achnasat Kala, Chatan Bekala, Simchat Chatan Bekala, alegrar noivos num casamento, também Alvayat Amet, acompanhar funerais, também Nichum Aveilim, consolar enlutados, enfim, todas essas atitudes de solidariedade, de irmandade, todas essas atitudes de estar presente em momentos críticos especiais, às vezes pode ser momentos para o bem, de alegria máxima, para incentivar essa alegria. Às vezes, Deus nos livre, existem momentos difíceis, então de estar presente do lado das pessoas e prestar auxílio, solidariedade, às vezes é uma boa palavra, às vezes é uma atitude, uma ação, uma ajuda prática. Então, tudo isso está incluso na mitzvah de Gmilut Chassadim, de prática de bondade, que é uma extensão e derivação da mitzvah de Ahavá, de amor ao próximo e amor ao semelhante. Então, falando sobre hospitalidade, nos diz a Halachá, fala a Halachá judaica, a lei judaica, que uma pessoa sempre deve se empenhar em receber e acolher visitas, a tal ponto que, num lugar do Talmud, os nossos sábios dizem que não existe tzedakah maior do que essa. Isso até é uma forma de tzedakah. E essa mitzvah se inclui no rol daquelas mitzvot das quais se fala que a pessoa, além de receber a recompensa no mundo vindouro, também dividendos são adiantados aqui nesse mundo, ou seja, a pessoa usufrui dessa mitzvah, frutos dessa mitzvah que ele cumpre aqui, ou seja, isso se reflete nesse mundo para o seu bem-estar, o mérito de estar acolhendo e recebendo visitas. Isso é algo tão importante, a gente aprende do próprio Avraham Avinu, os nossos sábios afirmam que a mitzvah de hospitalidade é maior do que recepcionar a própria Shekhinah, a própria presença divina. Ou seja, o que é mais importante? Se dirigir a Deus ou se dirigir ao hóspede, ao visitante? Se fala o último hóspede visitante, isso nós aprendemos do próprio Avraham Avinu, do patriarca Abrão, que Deus se revelou a ele no terceiro dia após a circuncisão, quando ele estava em convalescença, o dia inclusive até mais dolorido, e de repente Avraham avista 3 indivíduos,
Então, naquele instante, a Torá nos relata, por assim dizer, como se Abraham fala para Deus, Deus, por favor, dá licença, me espere, eu tenho algo para fazer, como se ele dissesse algo mais importante. Imagina, o próprio Criador está se revelando a Abraham, está se dirigindo a ele, se comunicando com ele, ele tem esse grande mérito e privilégio, mas Abraham interrompe essa sessão, esse diálogo, dizendo a Deus, aguarde, porque eu preciso correr para recepcionar essas visitas, eu preciso correr ao encontro deles. Era no deserto, onde ele tinha uma tenda, enfim, antes que eles passem adiante, antes que eles vão embora, eu quero convidá-los para a minha casa. Daqui os nossos sábios dizem, e nós vamos ver que isso tem implicações na própria Halachá, na lei judaica também, que é mais importante a mitzvah de hospitalidade, de acolher visitantes, mais do que recepcionar a própria presença divina. Mais do que isso, os nossos sábios também afirmam no Talmud que na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, seja nos séculos que nós tivemos, o Beit HaMikdash, o templo sagrado no seu devido lugar, com o altar, nesse altar se traziam oferendas, e dessas oferendas, inclusive, haviam oferendas de expiação, que traziam perdão à pessoa por suas falhas e os erros cometidos. Então, se fala que na época do templo sagrado, o Mizbeach, o altar, servia para nos trazer perdão e expiação. Hoje em dia, que nós não temos, não dispomos do altar, o que nos traz perdão e expiação, afirmam os nossos sábios, a mitzvah de Achnasat Orchim, a nossa mesa. A mesa comer, da sala de jantar, da cozinha, o que for, mas a mesa em torno da qual a gente come, não só a gente, nós mesmos comemos, mas onde convidamos visitantes a participar, isso nos traz expiação e perdão, cumprimento dessa mitzvah. Por isso se fala que essa mitzvah é tão importante, por isso mesmo que talvez a pessoa estivesse pronta para ir naquele dado momento para uma aula de Torá, ou para o Beit Midrash, ele estava indo para um estudo de Torá. Talmud Torá Kenet Kulam, os nossos sábios afirmam que a mitzvah de estudar Torá é a coisa que equivale a tudo dentro do judaísmo, muito importante, mas se justamente naquele instante chegou um visitante na sua casa, que a pessoa adie até a sua ida ao Beit Midrash, à casa de estudo, ou ao shiur, à aula de Torá, para poder recepcionar e acolher esse visitante. O mesmo, inclusive, até se aplica se a pessoa estava saindo para a reza, para rezar na sinagoga, e a reza na sinagoga, a reza feita com o minyan, que muitos de nós estamos privados disso nessas últimas semanas, mas a grande importância da reza em público, da reza com a presença de um minyan, da reza coletiva, que ela tem um alcance e um efeito bem maior. Então, sempre há a mitzvah da pessoa ir rezar em público na sinagoga, na presença de um minyan, por exemplo. Se a pessoa, justo na hora que ela estava indo para a sinagoga, para o horário da reza, se deparou com um visitante, e se pode deixá-lo esperando, se o visitante ou vai se ofender, ou ele está cansado, ou faminto, ou o que for, não é? Ou ele está carente de atenção, às vezes. Então, se diz que é mais importante ele recepcionar o visitante, nem que ele tenha que fazer a sua reza individualmente, mas para poder acolher o hóspede e cumprir essa mitzvah que é tão importante. E como nós falamos, essa mitzvah se aplica a todo tipo de pessoa, não importa, não só pobres e necessitados, mas até uma pessoa bem de vida, pessoa rica, mas a pessoa está lá de passagem, ou ele está de passagem numa cidade que não é a dele, ou etc. Então, tudo, tanto para pessoas mais de idade, ou até pessoas jovens ou crianças, todo mundo que pode ou precisa ser acolhido é uma mitzvah. Então, se dirigir a eles e, com hospitalidade, convidá-los para casa, convidá-los para a nossa mesa, convidá-los para uma refeição, assentá-los na mesa, etc. Então, se diz que, inclusive, a definição, quem é o visitante potencial, né, é que hoje em dia,
pessoas que estão de viagem ou numa outra cidade, então as pessoas se hospedam em hotéis ou alugam previamente casas, lugares, mas talvez antigamente era mais comum, não tinha tantos hotéis, as pessoas não tinham tantos recursos, e as pessoas, os viajantes, aqueles que viajavam por qualquer motivo, seja trabalho, negócios, o que fosse, então muitas vezes eles se viam nessa situação, que eles estão numa outra cidade, num outro local, talvez até são pessoas que têm recursos, etc., mas eles não têm lugar para comer. Não havia tantos restaurantes ou cafés, ou etc., não é? Então se diz toda aquela pessoa que não dispõe naquele momento de um lugar específico para comer, ou mesmo para dormir, então ele se enquadra nessa categoria, ele é um visitante em potencial, que é uma mitzvah acolhê-lo, que é uma mitzvah cumprir hospitalidade com ele, né? Enquanto ele se encontra nessa localidade sem dispor dessas comodidades ou dessas acomodações. Por isso, se diz que da mesma forma que Avraham Avinu fez, que ele, assim nos conta a Torá, que ele foi com agilidade, com rapidez, com destreza ao encontro dos visitantes, insistindo que eles viessem para sua casa, e depois ele prepara do bom e do melhor para servi-los, etc. Da mesma forma deve ser a nossa conduta em relação aos visitantes. Ou seja, não que a pessoa faz isso meia, claro que não contrariada, mas meio assim com preguiça ou de sei lá. Não, a pessoa deve mostrar toda a disposição, mostrar o quanto ela está satisfeita em acolher o visitante na sua casa e o quanto ela sente um privilégio de tê-lo à sua mesa. Por isso, a tal ponto se fala que a Torá nos conta que Avraham Avinu, por mais que ele tinha vários servos, etc., mas ele fez questão de pessoalmente cuidar de vários dos preparativos para a refeição que ele iria servir, queria oferecer para os visitantes. E aqui se diz o mesmo para nós, já que isso é uma mitzvah, aquilo que a pessoa pode fazer pessoalmente, até para servir, para trazer, para oferecer, que assim o faça. Por quê? Porque ele está lidando com uma mitzvah, está cumprindo um preceito divino muito importante. E é claro que a pessoa tem que fazer isso com um sorriso no semblante, e a pessoa de forma alguma não deve demonstrar que isso é um fardo para ela, ou que é algo difícil, pelo contrário, a pessoa precisa de forma explícita mostrar que ela está satisfeita e honrada em poder ter a oportunidade, o mérito de estar cumprindo essa mitzvah. E por isso deve fazer pairar na casa uma atmosfera agradável e positiva para deixar os visitantes sempre se sentirem à vontade, etc. Por isso os nossos sábios, por exemplo, recomendam até na Halachá. Uma pessoa chega, tem muita gente que convida visitantes para sua casa em Shabat, para virem participar da refeição festiva de Shabat. Então os nossos sábios dizem, se uma pessoa veio da sinagoga, e ele tem pessoas que costumam, antes do Kiddush, cantarolar ou dizer vários cânticos, etc. Mas ele percebe ou imagina que talvez o visitante esteja simplesmente com fome. Então ele diz, sabe o que? Encurte, não faça tantos cânticos, vá direto para o Kiddush para poder iniciar logo a refeição e assim poder servir logo as suas visitas. E a gente procura colocar as visitas num lugar adequado, que eles se sentem, que se sintam confortáveis onde eles estão. A Halachá entra aqui até nos pormenores e detalhes, se a gente deve servir no prato cada visitante ou colocar a travessa no meio e deixá-lo se servir, que alguns falam, se você colocar a travessa, talvez ele vai ter vergonha de se servir o suficiente. Então alguns por isso falam que talvez até melhor que você o sirva assim de forma farta, mas de qualquer maneira aqui o que impera, o mais importante é o bom senso e captar a essência da coisa, que é deixar não só o visitante cômodo e se sentindo em casa, mas também demonstrar a ele toda a satisfação que nós temos em ele estar nos propiciando a oportunidade de cumprir essa mitzvah tão especial. Há um costume, alguns mais entre Sfaradim, que no Birkat Hamazon, na bênção que se faz no término da refeição, quando se comeu o pão, se intercala um parágrafo que o visitante abençoa o anfitrião.
anfitrião e a sua família, como agradecendo pela refeição. Isso é algo muito bonito. E vamos só concluir com essa mitzvah dizendo que da mesma forma que é uma mitzvah convidá-lo para a refeição, etc., uma pessoa que precisa mais do que isso, ele precisa de pernoite, ou seja, que ele não tem lugar para dormir, então se diz que essa mitzvah é maior ainda. Todo mundo que dispõe de um quarto de hóspedes ou de uma cama adicional em casa e uma pessoa que não tem onde dormir, ele pode hospedá-lo na sua casa, naquela noite, ou o que for. Então isso também está, não só que está incluso dentro da mitzvah de hospitalidade, mas é uma parte essencial e muito importante e grandiosa, maior até, alguns dizem que é maior até do que o mérito de oferecer a refeição, oferecer o pernoite. E finalmente, quando o visitante se despede, é bom saber que dentro do judaísmo, dentro da Halachá, existe uma mitzvah de acompanhá-lo. Ou seja, não só por educação a gente acompanha ele até a porta, quando ele vai sair, não é? Ou até o elevador. Alguns dizem até mais, algumas pessoas iam com ele até embaixo, até o pátio. Então, algumas pessoas se diz que essa mitzvah, ou seja, como dizendo, olha, que é difícil a gente se despedir, a gente até gostaria que você ficasse ou permanecesse mais, não é? Então, é bom saber que existe isso faz parte da mitzvah de livui, de acompanhamento, quando o visitante já está saindo, está indo embora, de acompanhá-lo, não é? Não só por alguns passos, mas por algum tempo. Se diz que se é um visitante que não sabe exatamente qual caminho tomar para voltar para o seu hotel, que for, também é uma mitzvah a gente descer, talvez com ele até a rua para indicar, você vai para cá e anda 2 quadras lá e volta à direita, enfim. E se tratando de um visitante que está partindo de viagem, também é uma mitzvah a gente dar para ele, sabe o que? Leve um lanchinho com você, leve alguma coisa para você comer no caminho, para você, enfim, se alimentar, né? Então isso faz parte ainda, está incluso na mitzvah de Achnasat Orchim, e algumas pessoas também têm o costume, se tratando de alguém, de um visitante que está saindo de viagem para viajar, alguns têm o costume de lhe dar uma nota, uma moeda, alguma coisa, como shliach mitzvah, dizendo, sabe o que? Quando você chegar no lugar do seu destino, dê essa nota ou dê essa moeda para tzedakah, para caridade, isso para preencher o conceito que shlichei mitzvah einam nizokim, ou seja, como incumbir essa pessoa de uma mitzvah, tornando essa pessoa um emissário para o cumprimento de uma mitzvah e fazendo que se aplique sobre ela aquilo que os nossos sábios disseram, que emissários de mitzvah, aquelas pessoas que estão em missão de fazer uma mitzvah, não saem prejudicados, têm uma proteção especial e não têm percalços, ou tem menos percalços no seu caminho durante a sua viagem. Então, algumas pessoas costumam, ao se despedir do visitante que está prestes a viajar, dar uma nota, uma moeda, para que ele deposite na tzedakah, no seu lugar de destino.